Aleluia, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém? Você está aí? Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar, vamos ouvir aquilo que Deus quer trazer às nossas vidas, aos nossos corações. Senhor, nesta hora eu quero entregar minha vida diante de Ti. Eu me coloco como instrumento Teu, Senhor, para que o Senhor use, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer, para que o Senhor fale e não te cale, Senhor. Meu Deus, que eu não venha mudar nada daquilo que é a Tua direção, que eu possa seguir tudo aquilo que o Senhor quer que ocorra nessa noite. Eu me coloco aqui, Senhor, à Tua disposição. Se há algo ainda em mim, Senhor, que não glorifica o Teu nome, eu te peço agora, me perdoa e repreende, meu Pai. Que nessa noite nós possamos ser tocados pelo Senhor, sermos ensinados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Toda vez que eu venho ministrar, eu gosto de dizer que eu estou debaixo do envio dos meus líderes, apóstolo Carlos, pastora Simone, que tem depositado em nós uma confiança para que nós possamos estar aqui nesse altar. Amém? Quando Deus ministrou ao meu coração a palavra que nós meditaremos nessa noite, sempre comigo acontece de uma forma. Deus me dá uma palavra, pode ser qualquer palavra, e depois é que Ele vai desenrolando o que é que Ele quer. E Deus falou comigo assim, todos. Eu disse, Deus, dessa vez o Senhor pegou pesado. Todos. É uma palavra muito genérica, todos. E aí Deus trouxe à minha memória uma palavra que Ele me deu há um ano atrás. Quando Paulo, naquela situação da prisão, o terremoto acontece, o carcereiro quer se matar e ele diz, não se mate, estamos todos aqui. E naquela ocasião Deus ministrou ao meu coração que nós somos os todos, o todo, que vamos fazer a diferença. Só que hoje o todo, ou todos, que Deus ministrou ao meu coração foi diferente. Esse todo é na contramão. Então nós vamos ministrar e sermos ministrados a respeito daquilo que Deus colocou em nossos corações. Antes disso, eu quero dizer que Deus, Ele não faz nada sem propósito. Você crê nisso? Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E isso acontece desde a criação. Se você for lá em Gênesis, quando Deus, antes de criar o Éden, na palavra lá em Gênesis 2:5, fala que Deus não tinha criado plantas, porque ainda não tinha quem cuidasse. E aí Deus faz o Éden e coloca o homem no Éden, porque agora vai ter quem cuide do Éden. Então, para tudo nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Então, Deus deu um propósito. Você vai cuidar desse jardim. Você vai dominar. E você vai multiplicar. E eu disse, Senhor, desde o início há propósito para tudo. E qual será o propósito que Deus tem para minha e para a tua vida nessa noite? Ele tem. Você não veio a esse mundo a passeio. Deus tem um propósito para a tua vida. E eu gosto de viajar na palavra. E eu fiquei imaginando Adão lá no jardim. Toda a viração do dia tinha Deus para conversar. Mas chegou um dia que Adão chegou e Eva disse assim, tem um fruto diferente para a gente comer. E eu fiquei imaginando assim, se Adão fosse na mesma época de Salomão, Salomão talvez tivesse um conselho de sabedoria para Adão. E dissesse assim, rapaz, guarda teu coração, guarda tuas emoções. Mulher às vezes faz uma chantagemzinha assim, quer te levar na conversa. Seja sacerdote, se posicione. Só que Adão, ele tinha mais do que um conselho de Salomão. Ele tinha Deus todos os dias na viração do dia. E ele poderia agir diferente. Ele poderia dizer assim, Deus, a mulher que tu me deste, né? A frase que ele usou. A
mulher que tu me deste me ofereceu o fruto que o Senhor disse para não comer. Mas eu também estou com vontade de comer. Eu quero confessar para o Senhor que eu também estou com vontade de comer. E com certeza Deus conversaria com Adão e todo o curso da história seria diferente. Naquele momento, Adão, ele se auto-sabotou. Ele sabotou o propósito que Deus tinha para a vida dele e para toda uma humanidade. E quantas vezes nós sabotamos o projeto que Deus tem para as nossas vidas e muitas vezes nem sabemos ainda qual é o projeto. Então eu quero te convidar nessa noite a dizer assim: Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Me faz entender e principalmente não me deixa sabotar o projeto que o Senhor tem. Amém? Mas vamos continuar a palavra, porque não é essa a palavra que Deus quer trazer às nossas vidas. Amém? Abra a Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 10. Aleluia. Paulo hoje vai nos ensinar do 10, do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Todos acharam? Podemos? Diz assim: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. Mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas mais, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Amém? Paulo começa o versículo 1 dizendo assim: eu quero dizer para vocês que vocês não ignorem, que vocês não deixem passar despercebido, que vocês atentem para este fato que eu vou narrar. Os nossos pais, todos, e em vários versículos ele vai dizer, todos eles viram as 10 pragas no Egito. Todos eles viram o mar se abrir. Todos eles passaram a pés enxutos pelo mar depois que ele se abriu. Todos eles viram os exércitos de Faraó sucumbindo nas águas. Todos eles foram protegidos pela nuvem. Todos, repita, todos. Todos foram conduzidos pela coluna de fogo. Todos foram protegidos pela nuvem. Todos viram as águas amargas sendo transformadas em águas doces. Todos comeram maná.
todos comeram carne, todos beberam água da rocha, todo o povo viu Deus trovejar sobre o monte. E essa é uma palavra forte, porque foram muitos milagres, não foram poucos. Foi muito agir, muita manifestação do Senhor. E eu quero trazer ao contexto para as nossas vidas que muitas terças-feiras, muitas quintas-feiras e muitos domingos, nós vemos aqui prodígios, sinais e maravilhas. Nós já vimos muitos milagres acontecerem aqui. Perna que tinha um tamanho menor, ficar do mesmo tamanho da outra. Pessoas que não andavam e ficar de pé e andar de uma ponta a outra desse corredor. Nós já vimos muitas coisas acontecerem aqui. Só que como aquele povo, depois de tudo aquilo que eles viram, eles decidiram levantar um bezerro de ouro e adorar. E muitas vezes nós presenciamos tantos milagres, tantos feitos aqui na igreja, na nossa casa, na nossa família. Eu lembro que quando eu era adolescente, começou a aparecer umas feridas nos meus lábios e eu fiquei com muita vergonha e eu não queria mais ir para a escola. E aí a minha mãe dobrou os joelhos comigo no quarto e disse: vamos orar. E eu disse: amém, vamos orar. Mas aquele amém de adolescente, sabe? Amém, vamos orar. Irmãos, quando eu levantei dos joelhos, a boca começou a despelar. Cerca de 2 horas depois, eu não lembro exatamente o tempo, mas não foi muito tempo, não tinha mais nada na boca. Então eu vi um milagre na minha vida, dentro da minha casa. Eu já vi minha mãe dobrar os joelhos em uma época em que a gente estava passando muita dificuldade e parar um carro na porta e descer a mala, compras com coisas que nunca a gente nem tinha comido. Eu já vi na minha casa, depois de casada, ter passado situações de dificuldade e Deus também trazer suprimento. E quantos de vocês também têm testemunhos e milagres e situações que aconteceram na tua vida, na tua casa, na tua família? Mas parece que acontece uma amnésia gospel. Você esquece tudo que Deus já fez e já realizou. E num dado momento você decide que você vai levantar um ídolo. Aí você diz: não, pastora, mas eu não adoro imagens. Mas quem você tem colocado no lugar de Deus? Talvez exista um ídolo dentro de você que você colocou no lugar do Senhor e você ainda não se deu conta que ele precisa cair para que toda a honra e toda a glória seja dada ao único Deus. O Deus da tua vida, o Deus que fez milagres e que fez prodígios e que fez maravilhas. E o título da nossa ministração de hoje é: você não é todo mundo. Quem é filho aqui já ouviu essa frase? Você não é todo mundo. Você não é qualquer um. Você é herdeiro. Muitas vezes nós não nos comportamos como herdeiros. Eu quero que você levante a sua mão e diga assim: eu não sou qualquer um. Eu não sou todo mundo. Eu sou herdeiro. É. Só que para ser herdeiro, aleluia, glória a Deus. Para ser herdeiro, você tem que ter posicionamento. Você não pode seguir o fluxo, sabe? Você tem que ter uma coerência, porque você serve a um Deus que é coerente. E aí eu quero te perguntar: quem é você quando começam a surgir as fofocas? Quando alguém te chama e diz assim: menina, você não sabe, aconteceu isso, isso e isso. Como é que você se comporta? Como qualquer um? Como todo mundo? Ou como herdeiro? Nesse contexto da palavra que nós lemos, o povo levantou um ídolo. O povo começou a murmurar no deserto. O povo começou a maldizer Moisés. O povo começou a ter um comportamento que não condizia com aqueles que foram libertos do Egito, que saíram da escravidão. E eu comecei a pensar: meu Deus,
Que mansidão de Moisés. Eu não suportaria. Como é que você tem reagido quando chega alguém de junto de você e começa a querer introduzir dentro da igreja facção, rebelião, feitiçaria, conversas vãs? Você tem se posicionado? Porque o herdeiro tem posicionamento. Aquele que é herdeiro, ele não é dado a qualquer tipo de conversa. Aquele que é herdeiro, ele sabe a postura que ele tem que ter diante das pessoas, porque ele sabe que ele representa alguém. Quem herda alguma coisa. E nós somos herdeiros do nosso rei. Então você precisa saber como você vai se posicionar. E quando você se posiciona da maneira correta, o resultado ele chega. A exemplo, Caleb, Josué. O povo chegaria na terra prometida em 40 dias. Demorou 40 anos. As murmurações, as facções, as rebeliões, tantas coisas que aconteceram foram fazendo com que aquela população fosse dizimada até chegar a nova geração. Porque Deus disse assim, não, na terra que eu prometi não vai entrar contendeiro. Na terra que eu prometi, murmuradores não terão lugar. Na terra que eu prometi, aquele que é dado à facção não vai colocar os pés. A terra que eu prometi, aquele que causa e gera rebelião não vai se apossar. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não estou murmurando, eu não estou contendendo, eu não estou criando rebelião. Mas você tem sido passivo quando você ouve alguma coisa? Porque aquele que é passivo, que diz, não, eu não falei nada, eu só ouvi, é conivente. Está incorrendo no mesmo erro. Está praticando a mesma coisa, o mesmo pecado. Talvez não tenha saído da tua boca, mas o teu ouvido emprestou. E se você é templo do Espírito Santo, se você não é qualquer um e se você não é igual a todo mundo, você tem que ser diferente. Querido, eu não faço parte de fofoca. Vamos chamar a pessoa, vamos dar um conselho, vamos ensinar, vamos instruir. E quando isso acontece dentro da tua casa, como é que você se posiciona? Porque às vezes as conversas, elas surgem dentro do ambiente familiar. Como é que você age? Você repreende a tua esposa? Você diz, mulher, você está falando igual uma louca. Vigia. Você diz assim, homem, seja sacerdote, tenha postura. Vamos orar. Como é que você tem agido dentro da tua casa? Quando você se posiciona, existe terra para você. Quando você se posiciona, existe promessa a ser cumprida para você. Quando você se posiciona de maneira diferenciada, com postura de herdeiro, pode ter certeza, os teus pés vão pisar a terra. E Caleb, ele teve esse privilégio, porque ele foi íntegro. A palavra do Senhor lá em Números 14, a partir do versículo 21 a 24, vai falar que Caleb tinha um espírito diferente. E só o diferente é uma palavra que ficou no meu coração. Aquele que é diferente no meio dos iguais. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos dar exemplo. Nós precisamos ter postura. Nós precisamos dar testemunho. E Caleb, ele tinha essa postura. E ele garantiu para ele e para sua descendência entrar na terra. Josué entrou na terra. E entrou com um nível novo. Entrou como líder. Ele que era aquele que acompanhava Moisés em tudo, ele entrou na terra como líder, com cargo de liderança, de chefia, conduzindo aquele povo. E eu pergunto a você, em que patamar você quer continuar? Você quer continuar do mesmo jeito de quando Deus te chamou e você aceitou Jesus e você recebeu o primeiro amor? Ou você quer mudar de nível e você quer ter problemas maiores, guerras maiores, mas também vitórias maiores? Conquistas maiores, promessas maiores. Deus, ele está nos chamando para conserto nesse dia.
todo aquele que tem propósito do Senhor, assim como Caleb, assim como Josué, ele não tem tempo para gerar zonas vazias dentro de si. Às vezes você é dado a fofoca, a disse-me-disse e a tantas outras coisas porque existe um vazio dentro de você. E esse vazio, ele só pode ser preenchido com aquilo que é do alto. Só que quando você não preenche o vazio vai continuar lá. E aí, o que é que vai ser preenchido? As coisas da terra. Você começa a tirar o teu olhar do céu e começa a olhar para a terra. E toda vez que você tira o olho do céu e você coloca na terra, você é preenchido por aquilo que é terreno. Mas todas as vezes que você tira o teu olho da terra e você olha para o céu, você começa a ser preenchido com aquilo que é espiritual. Não tem como você ser espiritual e agir de maneira carnal. É incoerente. Deus te chamou para ser espiritual. E aquele que é espiritual, ele vai discernir todas as coisas. E o versículo continua, Paulo continua ensinando. E no versículo 5 ele diz assim: Deus não se agradou desses. Desses quem? Eu vou narrar para você de quem foi que Deus não se agradou. Deus não se agradou de aproximadamente 14.950 pessoas. Desses, 250 morreram, a terra engoliu, o fogo consumiu. Quando houve a rebelião que Corá levantou. Desses 14.950, 14.700 morreram de praga. Porque começaram a levantar falso contra Moisés. Ah, Moisés, foi você que ordenou que Corá e todos os seus descendentes e todos aqueles outros fossem mortos. E começaram a maldizer Moisés. E Deus efetuou justiça. E 14.700 homens morreram de praga. Outros homens morreram picados por cobras, que o Senhor enviou. Tudo isso no deserto. E você pode dizer assim, mas não era povo de Deus? Não era todo mundo povo de Deus? Todo mundo não saiu do Egito para entrar em Canaã, a terra que mana leite e mel? Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E os murmuradores e os rebeldes ficarão de fora. A nossa terra, a nossa Canaã celestial, ela está por vir. E eu não quero que você fique de fora. Não permita que o teu pé fique de fora. Queira entrar na terra. Esses dias eu aconselhando uma pessoa de uma determinada situação, ela me questionou e disse assim: eu estou me sentindo injustiçada. Porque às vezes eu percebo que outras pessoas na igreja têm tal comportamento e eu não vejo ninguém questionar essas pessoas. E eu disse para essa pessoa assim: todas as vezes que eu vou falar por mim e pela nossa liderança, todas as vezes que nós vemos alguém em erro, nós chamamos aquela pessoa para confrontar, para ensinar, para instruir. Agora, o que a pessoa faz com a instrução é algo particular. Então eu não posso deixar de te cobrar. Eu não posso deixar de te instruir. É meu papel. Se eu não fizer isso, Deus vai cobrar de mim. Agora, o que você vai fazer com a correção e com a instrução? Agora, é sério que você está se sentindo injustiçada? Pare para analisar. Você está se comparando com uma pessoa no erro. Você não está se comparando com alguém que fez algo benéfico, algo pelo reino, pelo rei. Você está se comparando com alguém que errou e está se sentindo injustiçada, porque alguém veio cobrar de você. Mas fique tranquilo, fique tranquila. O Espírito Santo está em você. Toda vez que você erra, o Espírito Santo está em você. Então você tem livre-arbítrio para decidir o que você quer e o que você não quer. Deus colocou escolha desde o Éden.
Você tem direito de escolher posicionamento em Deus ou seguir o fluxo de todo mundo. Mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Aí eu lembro das frases de manhã, mas você não é todo mundo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você carrega em você as marcas daquele que foi crucificado na cruz. Sobre você está a gota do sangue do Cordeiro. Sobre você existe uma renovação de mente. E não se conformar com este mundo, mas transformar pelo entendimento. Então você não pode ser qualquer um. E você não pode se comparar a todo mundo. Você tem que ser diferente. E aquele que é diferente, ele agrada ao Senhor. E aquele que quer seguir o fluxo, Deus não se agrada dele. E foi o que aconteceu com aquele povo que morreu. Deus não se agradou deles. E aí o que é que eu pergunto a você? Importa agradar a quem? A quem você quer agradar? Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é gospel, tudo pode, não é bem assim. Existem muita religiosidade, a Bíblia não diz isso. Você está preso ao Velho Testamento. Nós vivemos no tempo da graça, da hipergraça. Deus continua o mesmo. A palavra de Deus não muda. Ele tem propósito para a tua vida e Ele vai cumprir. Se você andar na direção, se você não se permitir sair do caminho, se você se permitir ser íntegro diante do Senhor. Deus, Ele quer se agradar de você. E você quer agradar a Deus? E a palavra continua. No versículo 12, Ele dá outro ensinamento e Ele diz: você que está de pé, tenha cuidado para não cair. Porque às vezes você diz assim: não, tá tudo bem comigo, pastora. Eu vou pro culto terça, quinta, domingo. Vou pro monte segunda, vou sexta. O que tiver na igreja que for marcado, eu tô lá. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não fico assistindo coisas inapropriadas nas redes sociais. Mas como é que está o teu coração? Como é que está o teu ego? Porque às vezes você nem pisa no chão. Porque eu sou o santarrão. Deus está vendo que eu sou aquele que dou lição de moral em todo mundo. Isso é ego. E você sabia que o teu ego também pode te impedir de entrar na terra, na tua Canaã celestial? Então você que está em pé, tenha cuidado para não cair. Se coloque como dependente do Senhor. Diga: Senhor, eu sou miserável. Eu não valho um centavo. A tua graça me alcançou. Se hoje eu caminho debaixo da graça, é porque o Senhor me alcançou. Eu não sou nada. Eu nem merecia nada. Mas o Senhor, com teu grande amor, me alcançou e me faz trilhar por caminhos de retidão. Então, Senhor, eu te peço todos os dias, me dá graça para continuar andando no caminho da retidão. Não deixe a soberba entrar. Porque às vezes você acha que soberbo é só aquele que está lá, do lado de fora da igreja. Tem muitos soberbos dentro da casa do Senhor. Não se engane. E talvez a soberba já rondou o seu coração. Porque a palavra diz que o inimigo, ele está ao nosso. E quando ele acha uma brecha, ele entra. Pode ser a soberba, pode ser o ego. Analise a sua vida. Faça a sua autoanálise. Senhor, como está a minha vida? Como está o meu coração? Eu preciso, segundo aquilo que está escrito em Provérbios, guardar as minhas emoções, para que eu não venha pecar contra o Senhor, para que eu não venha me irar a ponto de sair da presença. Então são vários fatores que podem me impedir de entrar na minha Canaã celestial. E aquele que é filho do Senhor, aquele que não anda como todo mundo, aquele que não é qualquer um, ele tem que se comportar como herdeiro. Não tem atitudes carnais. E quando Deus começou a ministrar no meu coração, eu disse assim: Senhor, hoje não vai ser o culto do...
Deus começou a me ensinar. E tem um louvor que eu gosto muito. Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Deus, Ele quer te ensinar nessa noite. Ele quer te ensinar que tudo vai cooperar para o teu bem. As tuas lutas, as tuas frustrações. Quando você não entende por que você está passando por luta. Por que a tua terra prometida ainda não chegou. Por que você ainda não colocou os pés lá. Deus, Ele quer nos ensinar. Deus, Ele quer nos admoestar. Deus, Ele quer nos fazer exemplo. Sabe aquela pessoa no teu trabalho que às vezes você diz assim: Senhor, eu já evangelizei tanto. Ele quer olhar para a tua vida e achar você como exemplo. Muitas vezes não vai precisar muito falar. Vai ser olhar para você e dizer assim: é um exemplo. Pela misericórdia do Senhor, eu estava andando um dia no corredor e uma pessoa, ela é nova na escola, ela me chamou e fez assim: posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Você é cristã? Você é serva do Senhor? Eu disse: sou. Eu chamei uma colega e disse assim: eu acho que ela é crente. Eu não falei com ela ainda, mas eu acho que ela é crente. Porque até o andar dela é diferente. Eu disse assim: e como é meu andar, Jesus? Eu fiquei até intrigada. Comecei a andar até toda dura assim. Como é meu andar, Senhor? Mas Deus, Ele quer te usar. Sem palavras. O teu testemunho vai gritar. O teu testemunho vai converter. O teu testemunho vai ensinar. Porque muitos vão olhar para você e vão dizer assim: ó, ela tem alguma coisa diferente. Ele é diferente. Ele não anda como todo mundo. Ele não é como todo mundo. Ele é diferenciado. Ele tem postura de herdeiro. Deus, Ele está te chamando para ter postura de herdeiro. Deus, Ele está te chamando nessa noite para ser diferenciado. E tudo tem a ver com o DNA que você carrega. Com a paternidade que está sobre a tua vida. Com a identidade que Ele te deu. Ele imprimiu em você a identidade dEle. E eu disse: Senhor, não deixa eu sair 1 milímetro da tua vontade. Não deixa eu sair 1 milímetro, Senhor. Porque eu não quero envergonhar o teu nome. Eu não posso dizer e declarar que eu tenho o teu DNA e ser motivo de escárnio, de vergonha. Não deixa eu sair 1 milímetro, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que eu seja testemunho vivo. Que a minha vida possa ser um testemunho vivo. Que muitas pessoas, como essa colega, foi um testemunho para engrandecer o nome do Senhor. Não foi para glória minha, não. Foi para engrandecer o nome do Senhor. Que muitas pessoas possam olhar para mim e dizer assim: tem algo diferente mesmo. E eu quero ter o que tem na vida dela. Não quer ser igual a mim, não. Eu quero ter aquilo que tem na vida dela, porque é algo diferenciado. Teve um dia que eu estava no trabalho e o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu disse: Senhor, o que é? O que é? E a minha sala, uma das salas que eu dou aula é uma sala bem... Aleluia, glória a Deus. Pra você ter ideia, Senhor. E eu disse: Senhor, será que é alguma criança, é alguma coisa? E Deus me incomodando. Aí num dado momento não era criança. Era uma pessoa que trabalhava junto comigo. Que estava com um sorriso largo, mas por dentro tinha uma amargura, uma tristeza, que no semblante você não notava, mas estava ali. E aí eu chamei ela e disse assim: vamos conversar? E ela: vamos, com aquele sorriso lindo. E eu disse assim: ó, Deus está me mostrando seu coração. Tem alguma coisa aí que o sorriso não está coincidindo com o que está dentro. E aí ela começou a chorar.
E aí começou a me contar tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. Aí eu fiz o apelo. Eu digo, minha filha, isso é vazio. Você é espiritual. Porque o nosso corpo é carne, alma e espírito. Nós somos trinos. E às vezes você está alimentando a sua carne. Você até alimenta a sua alma, mas o teu espírito está gritando. Ele está vazio e ele precisa ser preenchido. E só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Ela se ajoelhou na sala e se entregou ao Senhor. Não precisou muita coisa. Só que se eu não tivesse com a minha vida em retidão, repito, não para a glória minha, para a glória do Senhor. Se eu não estivesse buscando estar alinhada com aquilo que é a vontade do Senhor, você acha que eu ia ter respaldo para chegar diante dela e falar alguma coisa? Deus está te convidando nessa noite a se respaldar na palavra, a se alimentar da palavra. Nós estamos vivendo dias maus e você precisa estar impregnado da palavra, porque a qualquer momento alguém vai precisar de uma palavra e você vai ter que falar. E a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? O teu coração tem que estar cheio da palavra. O teu coração tem que estar cheio de Deus. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, ela tem domínio próprio. Ela não tem um demônio próprio. Ela tem domínio próprio. Ela é centrada. Ela sempre tem uma palavra de conselho. Ela não entra na roda dos escarnecedores. Ela não anda falando mal. Ela não anda falando palavrão. Quando chegam de junto de você, não, fulano tá aqui, vamos maneirar aí. Isso é respeito que é gerado através do fruto do Espírito. É evidenciado na sua vida. Que só pode se completar, redundância, na completude, quando você não é como todo mundo. Quando você não é qualquer um. E quando você se comporta como herdeiro. Eu espero que essa palavra hoje, calma, serena, tranquila, ache lugar no seu coração como achou no meu. E eu disse, Senhor, muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor é o meu mestre. O Senhor me ensina. O Senhor me confronta no sussurro com toda a classe, com toda a elegância. Porque às vezes a gente está tão se achando espiritual, achando que está tudo certo. E Deus está dizendo assim, ainda falta correção. Ainda está precisando alinhar, sabe? Botar o prumo para saber se está alinhadinho. Que você hoje possa passar no prumo do Senhor. Porque Deus quer alinhar o teu coração, as tuas emoções. Um coração alinhado, ele está descrito lá em Romanos 12:2. Aquele que tem um coração alinhado não se conforma com esse mundo. Transforma, renova. Porque o entendimento, a mente já foi dilatada. Você não consegue se moldar aquilo que o mundo quer impregnar dentro de você. Se coloque de pé. Aleluia.